Pai do Senhor, irmãos, aqui estamos nós de volta para trazermos uma palavra doutrinária, uma palavra de ânimo e de fortalecimento espiritual. Glorificamos a Deus que nos tem dado esses equipamentos e também tem separado o Eltinho para nos ajudar aqui na organização do trabalho. Sem ele não teria condições de fazê-lo, porque eu sou BIOS, eu sou um BIOS. Para quem não sabe o que é BIOS, B-I-O-S, é bicho ignorante operando o sistema. Mas temos ele aqui, graças a Deus, e por conta disso nós podemos fazer as nossas lives sem nenhuma preocupação. Quero trazer a palavra de Deus para nós nessa noite, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, que diz assim, Por isso vos digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pai de vocês que está no céu sabe de que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Vamos orar? Querido Deus, queremos glorificar o seu nome, porque o Senhor nos dá mais uma oportunidade rica, abençoada e única de estarmos em tua presença e de podermos assim adorá-lo, recebendo a sua gloriosa palavra. O nosso desejo, ó Deus, é que o Senhor fale ao nosso coração esta noite, edificando as nossas vidas, firmando os nossos passos, e nos motivando a uma vida de fé prática na tua presença, para a nossa alegria e glória do teu nome, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nosso tema de hoje, irmãos, poderíamos dizer, atitudes que Deus requer de nós. Atitudes requeridas por Deus para nós. A vida cristã, ela é uma vida de fé prática. E muitas vezes nós não sabemos como viver a vida cristã, principalmente por conta da cultura evangélica que nós temos. E as razões, a primeira essa eu acabei de dizer, é uma das razões, a cultura evangélica muitas vezes nos impede de termos um conhecimento pleno do que seria a vida prática da fé. Outra é que, na maioria das vezes, o que aprendemos a respeito da fé é através de movimentos, de usos e costumes. E nesses últimos tempos, o que se aprende é também a negociar com Deus, não é? Outros aprendem a fazer decretos, práticas sem fundamento bíblico. E tem um novo aí que surgiu há pouco, que eu acho interessante, já vi até grandes nomes da fé cristã
fazendo isso, que é uma coisa sem fundamento, que é o ato profético, não é? Como se Deus estivesse sob o controle e a direção dos homens. Essa ideia aí é muito, eu diria, pequena, frágil, para revelar de fato uma vida de fé. E com essas práticas que os cristãos aprendem dentro da cultura evangélica, nos esquecemos de pôr em prática a verdadeira fé, a verdadeira piedade. Ou até mesmo não aprendemos sobre o que Deus não dispensa de nós. Ou seja, existem coisas que Deus exige que nós façamos. Ele não dispensa em hipótese alguma. E podemos afirmar, então, que nesse texto, nós vamos então ver que existem coisas e comportamentos que Deus não exige de nós, e em contrapartida a outros que são requeridos por Ele para que exerçamos de fato a fé. Quando lemos essa passagem, percebemos que há em nós a tendência de trilharmos o caminho contrário ao que Deus exige. Isso é assim, acontece quase que natural, não é? É algo latente em nós. O pecado, ele deformou a nossa natureza e, por conta dessa deformidade de nossa natureza, ela sempre vai nos inclinar na busca das coisas que são, eu diria, dispensáveis a uma vida de fé e a abandonarmos aquilo que seria essencial, não é? Então faz com que nós trilhemos o caminho contrário ao que Deus exige de nós. Vamos então, pois, começando, eu quero citar então algumas coisas que o texto fala que Deus não exige de nós. Por exemplo, Deus não exige de nós uma preocupação absurda com a vestimenta. Não é? Deus não exige de nós essa preocupação desenfreada, como iremos nos vestir, o que vestiremos amanhã e coisas dessa natureza. Deus não exige de nós a preocupação com a nossa alimentação, não é? A preocupação desenfreada que motiva a ganância, que extrapola os limites da coerência para nós nessa busca incessante, como se amanhã não vai haver alimento, como se amanhã irá faltar vestimenta. Então, podemos ver então que Deus não exige de nós. Deus não exige de nós, por exemplo, preocupação em ajuntarmos tesouros terrenos. Então, essas coisas, Deus, o Senhor Jesus falando, Ele vai dizer, e essas coisas são dispensáveis à vida da fé. E não é interessante isso? São dispensáveis à vida da fé, porque a vida da fé, ela é uma vida de dependência de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que antes de criar o homem proveu tudo o que era necessário para a existência humana, e que até hoje a Bíblia diz que ele faz nascer o sol sobre justos e sobre os injustos. Deus não vai, então, digamos assim, discriminar as suas bênçãos, o seu cuidado para com aqueles que o temem, para aqueles que o servem, dentro dessa linha que eu estou apresentando, de coisas que nós priorizamos na nossa vida como se não estivéssemos debaixo do cuidado de Deus. Isso é muito interessante. Então, essas três coisas eu alistei aqui para mostrar a você que Deus não exige isso de nós. Não é? Deus não existe uma preocupação absurda com o que queremos vestir. Deus não existe uma preocupação absurda com o que nós iremos comer. Deus não exige uma preocupação absurda em ajuntarmos tesouro na terra. Tudo isso Deus dispensa.
para que nós aprendamos exatamente a viver por fé. Como eu disse há pouco, a fé, ela tem que ser prática. E esse assunto é muito apropriado para o momento, porque nós estamos vivendo um período de escassez, de dificuldades, não é? E isso tem feito algumas pessoas ficarem apreensivas e tentando assim resolver as coisas a seu modo, se precaver. E dentro dessa preocupação absurda, nós deixamos de exercer a fé. E isso é muito sério. Agora nós iremos ver, então, o que Deus exige de nós, o que Deus não dispensa, em hipótese alguma, de você como servo dele. Deus não vai dispensar nunca. Não adianta você achar que, vamos deixar isso para depois. Deus entende. Deus é compreensivo. Não. Não existe argumento que possa contrariar essas verdades que eu vou apresentar para você agora. A primeira coisa que Deus não dispensa de nós, de mim, de você, de nós cristãos, é a adoração. Deus não dispensa de nós a adoração. E se você prestar atenção no texto que nós acabamos de ler, você vai ver que há uma relação direta na exigência de Deus com relação à adoração com as coisas que Ele não exige que você priorize. Sabe por quê? Porque essas coisas, quando você prioriza essas coisas que eu acabei de citar, você então começa a ficar impedido de fazer aquilo que é essencial, que é a adoração. Ou seja, quando o indivíduo está muito concentrado na busca do comer e do vestir, de ajuntar tesouro, ele faz dessas coisas o seu objeto de adoração. E Jesus falando, ele disse que nós não podemos servir a dois senhores, porque haveremos de aborrecer a um e amar a outro, e vice-versa. A adoração, ela tem dois aspectos que não podem ser dispensados. O primeiro aspecto é a exclusividade. Deus exige que nós o adoremos apenas a Ele. Não é? O diabo, certa vez, até sugeriu a Jesus adorá-lo, né? Está lá no capítulo 4, versículo 10 de Mateus, oferecendo o mundo e as glórias do mundo. E Jesus, naquela ocasião, disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Esse é o aspecto da exclusividade. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Deus falando através de Moisés, lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, ele vai dizer exatamente isso. Não terás outros deuses diante de mim. Não é? Não farás para ti imagem de escultura para adorares, porque eu sou Deus zeloso. Então, naquela ocasião também, Deus está falando para Moisés citar nas tábuas da lei a exclusividade na adoração. De modo que, meus amados irmãos, quando nós colocamos qualquer outra coisa como objeto de adoração, inclusive riqueza, glória, fama, até mesmo a nossa satisfação pessoal, corremos o risco de estarmos, então, buscando aquilo que Deus não exige de nós, ao invés de buscarmos aquilo que, de fato, Ele requer de cada um de nós. Então, o primeiro aspecto da adoração é a exclusividade. E o segundo aspecto, eu citei agora há pouco, Gênesis capítulo 20, é o da adoração no Espírito. Ou seja, Deus não quer, não exige que nós façamos uma imagem para adorá-lo, para adorar. Deus não quer, então, que nós nos dirijamos à imagem, seja ela de que tipo for, não é? Mesmo que nós pudéssemos agora fazer a imagem de Jesus, a imagem original de Cristo, para adorar, isso é proibido na palavra de Deus. O próprio Jesus falando lá em João capítulo 4, versículo 24, Jesus vai dizer: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito
e em verdade. Então, esse é o segundo aspecto da adoração. A adoração em espírito. Não existe uma imagem de Deus. Ele é espírito, então tentar formular, fabricar uma imagem da divindade, jamais alcançaríamos construir essa imagem. Não temos a menor capacidade para tal, de modo que ele exige então que nós o adoremos em espírito e em verdade. A adoração, ela não é apenas uma exclusividade do homem. Ela é exclusiva na direção a Deus. Mas ela não é uma exclusividade do homem. Os anjos também adoram a Deus. Não é? Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 6, quando diz lá o texto: e quando outra vez o introduz no mundo, o primogênito diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então os anjos também praticam a adoração. Então vejam que a adoração é algo tão importante, tão necessário, tão indispensável, que até mesmo os anjos adoram a Deus, não é? Então um dia nós iremos adorar todos, homens e anjos, iremos adorar no céu. Estará no capítulo 14 de Apocalipse, versículo 7, onde diz lá: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A adoração é algo que Deus não dispensa de você. A adoração é algo que Deus não dispensa de nós. Precisamos adorá-lo. Precisamos adorá-lo. Não é? Necessitamos adorá-lo. É algo que Deus exige de nós, cobra de nós, espera de nós. Não podemos negligenciar a adoração. E às vezes fazemos isso. Não é? Às vezes fazemos isso. Em muitas situações, nós percebemos o povo de Deus negligenciando a adoração. Temos dias alternados de cultos, não há culto todos os dias. Mesmo assim, às vezes faltamos, só vamos quando achamos que devemos ir, ou quando não estamos cansados, mas negligenciamos. Então, primeira, como é que eu posso dizer? Primeira atitude que Deus requer de nós é a atitude de adoração. Ela é indispensável, e a fé prática, ela está recheada de adoração. A segunda coisa que eu quero enfatizar para você, que Deus não dispensa de nós, é a consagração. Consagração que está ligada também à santificação, porque ela está relacionada, não é? Consagração e santificação, porque implica em separar. Santificação significa separação. Consagração é o ato de separar. Separar o quê? Tempo, separar ofertas, separar oferendas, separar a vida, separar o talento, não é? Então há todo um aspecto de consagração, há vários aspectos, melhor dizendo, de consagração, que muitas vezes nós negligenciamos, não é? Isso está dentro da questão da mordomia cristã. E é importante falar sobre esse assunto para que possamos resgatar esta prática, não é? Temos, às vezes, negligenciado o tempo para Deus. Não consagramos um tempo para Deus. Só damos a Deus o tempo que sobra. E aí está a questão. Veja que uma coisa está ligada à outra. Quando eu só dou a Deus o tempo que sobra, é porque Ele não é a minha prioridade. Se Ele não é a minha prioridade, eu não estou adorando de forma devida. A consagração também é um elemento da adoração. Eu preciso ter tempo para Deus. E aí eu quero dizer uma coisa muito importante a você. Se não tem tempo para Deus, é hora de organizar o seu tempo para separar o tempo de Deus. Estava refletindo agora essa semana sobre esse aspecto, não é?
Quando muitas vezes as pessoas não vão à igreja porque tem futebol. E agora não tem futebol. E todo mundo está aí sem fazer nada e gostaria muito de estar na igreja. E aí quando o futebol voltar, lembre-se que é importante a consagração do tempo para Deus. O outro aspecto da consagração está na entrega, entregar o que é de Deus. E aí eu quero relacionar um ponto a outro. Eu falei há pouco na questão da adoração, não é? Que é exclusiva e que é em espírito e que muitas vezes contrariamos esse princípio de adoração porque priorizamos a busca do tesouro, a busca do ter, e aí é o grande desafio a prática da fé, e nesse momento crítico, o grande desafio é exatamente esse, irmãos, entregar o que é de Deus, os dízimos e as ofertas. Tem pessoas que podem até estar argumentando, não é? Mas não está havendo culto. Mas não estou indo à igreja. É preciso que você busque um meio, um mecanismo. Eu não gosto de falar nisso, mas é necessário que nós busquemos um mecanismo, um meio de fazermos as nossas ofertas e entregarmos os nossos dízimos, porque eles fazem parte da consagração. É consagrar ou santificar parte do que é nosso para Deus. Também, mais uma vez afirmando, isso também está interligado à adoração. Não é? A adoração. Então, a consagração vem com tempo para Deus, a entrega ao que é de Deus. Em terceiro lugar, vem a questão da reverência a Deus. Consagração dentro do conceito de santificação, que é reverenciar a Deus. Mais uma vez eu bato nesta tecla, não é? Aquilo que estamos ouvindo, assistindo, rindo, curtindo, reverencia a Deus. Às vezes damos gargalhadas e tal, sem pesar o valor das ações, da mensagem transmitida. E aí estamos esquecendo de reverenciar a Deus, que está no aspecto da consagração. É importante termos total cuidado nessa questão. Deus não dispensa a sua consagração, porque é nela que você santifica as coisas para Deus. Seu tempo, seus valores, seus talentos, suas habilidades, seu dinheiro, não é? E também é nela que você pratica a reverência. Mais uma vez eu repito, a fé cristã, ela é prática. E a adoração e a consagração são as grandes oportunidades de nós manifestarmos a prática da fé. Não é com decreto. E aqui, esta semana eu estava ligando para uma moça, conversando com uma irmã, e ela disse, pastor, a gente escuta as lives, assiste as lives, é muito bom, mas falta o reteté, de misericórdia, né? O reteté, porque você sabe como é, né? São os movimentos. Na igreja que ela participa, tem esses movimentos. Então, ela estava sentindo falta de coisas que são dispensáveis, e eu espero que ela aprenda, se ela estiver assistindo a minha live, que o fundamental é consagrar a Deus aquilo que é de Deus. O salmista, lá no Salmo 45, por exemplo, ele vai dizer assim, isso é consagração, viu? O meu coração ferve com palavras boas. Reverência a Deus, adoração a Deus, pensando em Deus, falando do que é de Deus. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é pena de um destro escritor. Então veja, isso é consagração. Ele está com a mente totalmente voltada para as coisas de Deus. Salmo 1, por exemplo, diz o quê? Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não é? Moisés falando ao povo naquela ocasião, lá no Êxodo, ele vai dizer, consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um terá contra seu filho. Então ele está falando de uma peleja e que agora o povo teria que separar suas mãos, suas forças, para lutar pela causa de Deus. E ele dizia no final, e ele hoje vos há de abençoar.
Consagração é o segundo ponto daquilo que Deus não dispensa de você, daquilo que Deus não dispensa de mim, daquilo que Deus não dispensa de nós. O último texto ainda está lá em Atos 6,4, quando os apóstolos são indagados a respeito de cuidar das viúvas, ele diz, olha, separa alguns homens para isso aí, ou seja, consagra esses homens para essa atividade, porque a nossa consagração tem outro foco. Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Isso é consagração. Em terceiro lugar, também existe uma outra coisa que Deus não dispensa de você, que Deus não perdoa, que Deus quer que nós pratiquemos diariamente. E sabe o que é? A oração. Paulo falando a respeito disso lá em Tessalonicenses, ele vai dizer, orai sem cessar. A oração é o ato de dirigir-se a Deus em adoração, com atitude e consciência de dependência e reconhecimento de que só Ele é todo-poderoso. Orar, então, não é apenas o fator falar e pedir a Deus as nossas necessidades, mas também reconhecê-lo como todo-poderoso, reconhecer que dependemos dele, que precisamos do seu auxílio, que sem ele nós não somos nada. E a oração também tem dois aspectos que eu quero destacar. O primeiro aspecto da oração é a súplica. A súplica. Quando nós, então, humildemente fazemos súplicas, pedimos a Deus. É muito importante destacar o termo súplica, porque é a ação de alguém que se sente indigno, pequeno, buscando o favor de alguém grande e glorioso. É muito importante destacar isso, porque nos últimos tempos as pessoas têm aprendido a reivindicar de Deus, como se quem estivesse no comando fosse nós, quando na realidade a Bíblia nos ensina a fazermos súplicas. Esse é um dos aspectos da oração, a súplica. Porque aí ele entra exatamente dentro dessa definição que eu fiz. O ato de dirigir-se a Deus em adoração com atitude e consciência de dependência e reconhecimento de que só Ele é todo-poderoso, só Ele é santo, só Ele é justo, só Ele é fiel. O primeiro aspecto é o aspecto da súplica. Suplicar, pedir um favor a alguém que pode, mas que nós que estamos pedindo somos indignos, não merecemos, mas podemos fazê-lo por conta da graça. E o outro aspecto da oração é a intercessão. É quando nós agora pedimos por outros, pedimos por pessoas, por amigos, por situações. É o aspecto da intercessão. Olha o que diz Provérbios capítulo 15, versículo 8. Diz assim, ó. O sacrifício dos ímpios, então ele pinta aqui a oração como algo que é sacrificial. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Ou seja, sabe o que ele está dizendo? Que os crentes, quando oram, alegram a Deus, satisfaz a Deus. Não é maravilhoso isso? Não é? Então, a oração é algo que não pode ser dispensável. Não é? Jesus falando em Mateus, ele disse, vocês têm que pedir tudo que vocês pedissem em oração, crendo. Olha aí, como eu disse que a questão da fé é prática. Na oração também praticamos a fé. Tudo que pedis na oração, crendo, o recebereis. Certo? Então, é algo que você não pode dispensar. Que Deus não dispensa de nós. A oração. E muitas vezes nós somos negligentes com essa prática. Ou então, às vezes, fazemos orações relâmpagos. Não é? Orações mínimas. Orações
apressadas, e não tem oração mínima, pastor, não tem oração apressada? Tem. Quando nós vamos no ônibus, no carro, dirigindo, fazemos orações mínimas, porque não podemos desviar a atenção, não podemos concentrar e fechar os olhos. Porque até porque Paulo vai dizer em Tessalonicenses, orai sem cessar. Mas precisamos ter o tempo da oração fundamental, um tempo onde nós vamos nos ajoelhar, nos derramar perante de Deus, nos quebrantarmos, vivermos de fato, segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se meu Deus aguarda a cada amanhecer a sua oração. Muita gente na terra para Deus ouvir. Não tem problema nenhum. Deus é todo poderoso. Ele ouve a sua oração. Não é? Ele diz lá em Isaías, olha, o céu é meu trono e a terra os cabelos dos meus pés. Mas olha para quem eu vou olhar. Olha quem é que chama a minha atenção. A quem tem o coração quebrantado e treme da minha palavra. É na oração que nós temos a oportunidade de demonstrar um coração quebrantado diante de Deus. A terceira coisa que Deus não dispensa de nós, irmãos, é a oração. Ele espera pela sua oração. Ele quer que você tenha uma vida de oração. Você não pode negligenciar esse fato. Nós somos dependentes do Senhor Jesus. Nós somos dependentes de Deus. Jesus falando, ele disse, sem mim nada podeis fazer. E a Bíblia está repleta de texto. Clama a mim, eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Invoca-me o dia da angústia, e eu te ouvirei. E eu te livrarei, e tu me glorificarás. A Bíblia está repleta de textos e exortações à oração, porque Deus não dispensa. Deus já sabe o que eu preciso. Você precisa mesmo é orar. O que você mais precisa é orar. E Deus não dispensa isso de você. Por fim, para concluir nossa reflexão doutrinária de hoje, Deus não dispensa a sua obediência. Eita glória! Deus não dispensa a minha, a nossa obediência. Obediência é o ato de aceitar ativa, olha o que eu vou dizer, presta atenção, a minha definição. Obediência é o ato de aceitar ativa e passivamente a vontade de Deus. Vou pegar aqui o esboço, porque o iPad aqui deu uma pane. Obediência é o ato de aceitar ativa e passivamente a palavra de Deus. Obediência é o ato de aceitar ativa e passivamente a palavra de Deus. É assim que funciona a questão da obediência. Não é? Lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, Samuel vai dizer o que para Saul? Obedecer, Saul, é melhor do que sacrificar. Louvado seja o nome do Senhor. Não é? Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, os apóstolos também indagados diante das autoridades do seu tempo, quando foram proibidos de falar a respeito de Jesus, eles disseram para aqueles homens, julgai vós mesmos a quem importa obedecer, se aos homens ou a Deus. A obediência, irmãos, é fundamental porque ela revela também a submissão a Deus. As pessoas hoje querem viver dissolutamente, não é? E viver dissolutamente não vai trazer um bom resultado para a nossa existência. Vai trazer dificuldades. Por isso, é muito importante que nós exerçamos a prática da obediência. Que isso redundará em exatamente uma vida de fé prática. A Bíblia diz, irmãos, lá em Hebreus, que o justo viveria da fé. O justo viverá da fé.
E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Concluo dizendo a você, a fé, irmãos, não é apenas uma expressão verbal ou uma declaração de que acredita em Deus e acredita em Jesus. Eu já falei isso várias vezes na igreja, mas sim uma praticidade contínua dentro daquilo que Deus estabeleceu para nós. Que nós, nessa noite, reflitamos seriamente sobre como estamos conduzindo a nossa vida diante de Deus, naquilo que Ele espera de nós, daquilo que Deus exige de nós. Temos lhe adorado da maneira devida? Temos nos consagrado a Ele? Temos praticado a oração? Temos nos esforçado para obedecer a Sua palavra? Ou obedecemos às vezes sim e às vezes não? Que reflitamos seriamente sobre essas palavras e entendamos essas 4 coisas. Deus, essas 4 atitudes, Deus não dispensa de nós. Deus requer de nós, diariamente, sempre, todos os dias. Não é hoje e amanhã, não. São todos os dias, todas as horas. Uma vida de adoração, uma vida de consagração, uma vida de oração, uma vida de obediência. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais essa noite na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra. Seja gracioso para conosco e nos ajude a viver aquilo que o Senhor espera de nós diante do Senhor. E para a Sua glória é o que eu lhe oro em nome de Jesus. Amém.